Hoje a gente vai mergulhar em histórias de ginastas que deram tudo de si pelo sonho de brilhar, mas que também enfrentaram momentos de dor, quedas e superação. Prepare-se para conhecer saltos impressionantes, giros cheios de coragem e muito coração, porque cada uma dessas trajetórias mostra que a vida, assim como a ginástica, é feita de levantar depois de cada tropeço. Vamos começar falando de Iveta Poloková, da antiga Tchecoslováquia. Antes de se tornar finalista olímpica, ela encantava o público nas barras assimétricas com uma mistura incrível de força e elegância. Mas em uma dessas rotinas, o inesperado aconteceu. Ao tentar um movimento na barra alta, errou o cálculo da queda e acabou caindo direto sobre a barra baixa. O público prendeu a respiração, achando que o pior tinha acontecido. Mas Iveta mostrou por que era uma verdadeira campeã. Respirou fundo, se levantou e seguiu sua apresentação até o fim, sem se render. Esse espírito guerreiro a levou a conquistar o 6º lugar nas Olimpíadas de 1988 nas barras assimétricas. Uma prova viva de que tropeços não impedem ninguém de chegar longe. Outra história marcante é a de Rebecca Bross, dos Estados Unidos. Em um campeonato nacional, Rebecca defendia o título com tudo para repetir a vitória. Mas durante o salto, no momento do pouso, seu joelho falhou e ela acabou sentada no tablado, surpreendendo a todos. Rapidamente os médicos entraram em ação e a plateia, comovida, aplaudiu de pé enquanto ela era retirada. Esse momento poderia ter acabado com seus sonhos, mas na verdade mostrou sua força interior. Meses antes ela já tinha enfrentado uma cirurgia no tornozelo e, mesmo com tantos obstáculos, nunca perdeu a coragem. O exemplo dela prova que coragem não é a ausência de quedas, mas sim a forma como você se levanta delas. Agora vamos para a França, com a história de Laurette Charpy. Durante o Campeonato Europeu de 2022, ela estava arrasando na apresentação. Energia, precisão, graça e potência em cada movimento. O público estava encantado. Mas assim que terminou a série, veio a surpresa amarga. Laurette caiu no tablado com dores intensas no joelho. O silêncio tomou conta da arena até que a equipe médica entrou. Mais tarde veio o diagnóstico. Uma lesão grave no ligamento cruzado anterior. Mas o detalhe mais incrível é que ela só caiu depois de completar cada movimento da sua rotina. Isso é coragem pura, uma entrega total ao esporte até o último segundo. Nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, a colombiana Catalina Escobar mostrou ao mundo a força do coração. Aos 25 anos, ela estava pronta para brilhar no solo, sua especialidade. Mas durante a execução, um mau apoio no tornozelo a obrigou a interromper. Em vez de se deixar abater, Catalina mostrou a postura de uma verdadeira guerreira. Mesmo com dor, manteve a cabeça erguida e inspirou todos que estavam assistindo. Outro momento inesquecível aconteceu em Sydney, no ano de 2000, com a húngara Adrian Nieste. Nas barras assimétricas, tudo parecia sob controle, até que um movimento de transição deu errado. Adrian foi lançada no ar e caiu de frente na lona. O público gelou. Mas em segundos ela estava de pé, sorrindo e mostrando que estava bem. Aquela queda impediu a rotina perfeita, mas sua coragem arrancou respeito e aplausos de todos. Porque a ginástica, assim como a vida, ensina que o que realmente importa é levantar-se depois da queda. Na ginástica universitária dos Estados Unidos, a estrela Caitlin Ohashi, que anos depois ficou famosa por suas rotinas cheias de alegria, também passou por um susto. Em 2017, durante uma competição no Arizona, ela desmontava da trave quando, de repente, uma tampa defeituosa do aparelho se soltou, fazendo com que caísse de forma assustadora na lona. Por sorte, os árbitros reconheceram a falha do equipamento e permitiram que ela repetisse a série.
Já em outra prova, Luísa Banchi, ao final de sua apresentação de giros, quase bateu a cabeça no chão, mas conseguiu se levantar e terminar com dignidade. E quem não se emociona ao lembrar de Kerri Strug nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996? Ela fazia parte da equipe norte-americana conhecida como as Magnificent Seven, que buscava o ouro contra gigantes como Rússia e Romênia. Após falhas das colegas, a responsabilidade caiu sobre os ombros de Kerri, que tinha apenas 18 anos. No primeiro salto, ela machucou o tornozelo e parecia impossível continuar. Mas o treinador Bela Caroli a encorajou. "Você consegue." Com o rosto firme, Kerri correu, saltou e aterrissou praticamente em uma só perna. Seu esforço garantiu a medalha de ouro por equipes, a primeira da história para os Estados Unidos. Em 1998, o mundo conheceu a história emocionante de Zhang Lan, da China. Com apenas 16 anos, viajou para Nova York para competir nos Jogos da Boa Vontade. Considerada uma promessa do seu país, sua vida mudou em segundos durante um aquecimento no salto de cavalo. Uma queda terrível lhe causou uma grave lesão na coluna. O choque foi imenso, mas o que impressionou ainda mais foi sua força. Mesmo em cadeira de rodas, Zhang transformou sua dor em luta. De volta à China, tornou-se ativista, mãe e porta-voz das pessoas com deficiência. Seu nome até hoje é sinônimo de resiliência. Também não dá para esquecer que, às vezes, os heróis da ginástica não estão no centro do tablado, mas ao lado. Um exemplo é o treinador que salvou a pequena Kudenstedt, de apenas 11 anos, quando ela escorregou nas barras e parecia prestes a cair de mau jeito. Com reflexos de super-herói, ele a pegou no ar antes do impacto. Outro caso é o de Sara Berardinelli, que foi salva 2 vezes pelo seu técnico de acidentes graves no pescoço. Esses momentos nos lembram que os treinadores não são apenas orientadores, mas também guardiões. Entre as histórias mais pesadas está a da soviética Helena Mukina, uma das maiores ginastas de sua geração. Nascida em 1960 em Moscou, ela conquistou o mundo ao vencer o Campeonato Mundial de 1978. Era a grande aposta da União Soviética contra estrelas como Nadia Comaneci, mas sua carreira foi marcada pela pressão. Mesmo dizendo que não estava pronta, foi forçada a executar movimentos arriscadíssimos, incluindo o famoso salto Thomas. Em 1980, durante um treino, sofreu uma queda que a deixou tetraplégica. Seu acidente mudou para sempre a forma como a ginástica avalia a segurança dos movimentos mais arriscados. Helena não voltou a competir, mas salvou gerações futuras com sua história. E a lista de momentos marcantes segue com Jéssica Gil Ortiz, da Colômbia. Aos 19 anos, durante uma apresentação de solo, ela errou um duplo mortal para frente e caiu de cabeça em uma posição terrível. A plateia ficou em choque enquanto os médicos entravam rapidamente. Felizmente, após exames, foi confirmado que a lesão não era grave. Jéssica se recuperou e mostrou que a coragem de uma atleta vai além do físico. Tem também o caso da romena Cosmina Paulescu, em 2005, no Campeonato Nacional de seu país. Enquanto se apresentava nas barras, perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça. Graças à rápida intervenção médica, não aconteceu o pior. Cosmina se recuperou e mostrou que a resiliência de uma atleta é maior que qualquer queda. E não podemos esquecer da francesa Caroline Redouit, que em 2021 foi chamada para representar seu país no Campeonato Europeu. Durante a final, uma lesão no joelho a impediu de completar a série. Apesar disso, em poucos dias já estava de volta aos treinos, provando que a paixão por esse esporte sempre fala mais alto que qualquer obstáculo. A italiana Asia D'Amato, campeã europeia de 2022, também enfrentou momentos difíceis. Durante as classificatórias do europeu, sofreu uma grave lesão no joelho que a obrigou a passar por cirurgia e, infelizmente, a tirou dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Mesmo assim, ela não perdeu a esperança e segue inspirando com sua perseverança.
E como falar de perseverança sem citar Vanessa Ferrari? Essa lenda italiana da ginástica sofreu em 2017, no Mundial de Montreal, uma ruptura no tendão de Aquiles. Muitos achariam que ali seria o fim, mas Vanessa mostrou que determinação é seu sobrenome. Voltou, treinou e continua sendo exemplo de força. E a lista continua com Larisa Iordache, a estrela da Romênia, que depois de Tóquio 2020 sofreu com uma lesão no tornozelo e decidiu se dedicar a um novo papel: treinadora. Com 7 títulos europeus e 4 medalhas em mundiais, Larisa hoje passa adiante sua paixão, inspirando a nova geração. Poderia seguir por horas com cada uma dessas histórias, como a de Alicia Sacramone, que caiu 2 vezes na trave em Pequim 2008, mas terminou a série mostrando garra, ou a de Ana Porgras, que brilhou em 2010, mas deixou o esporte após lesões no cotovelo, ou ainda Mikaela Maroney, que em Londres 2012 ajudou o time a conquistar ouro, mesmo após um erro no salto individual. Também temos a história forte de Samantha Sério, que aos 22 anos sofreu uma queda impactante em solo, lesionando gravemente as pernas. Mesmo assim, encerrou a carreira com um sorriso e a mensagem de que a ginástica a ensinou valores que levava para a vida. Sem falar em estrelas como Alia Mustafina, que sofreu com lesões de ligamento, mas sempre deu a volta por cima, Cara Iker e até Simone Biles, que mostrou em Tóquio que saúde mental também é parte da força de um atleta. Ainda há histórias de sustos, como a do francês Samir Aid Said, que quebrou a perna em pleno salto no Rio 2016, ou da porto-riquenha Adriana Duffy, que fraturou o pescoço em treinos na Alemanha. Ou ainda de Christopher Cox, que mesmo após uma lesão na coluna, segue mostrando resiliência e esperança. E para fechar com chave de ouro, não posso deixar de falar da nossa estrela brasileira, Rebeca Andrade. Desde cedo, enfrentou lesões no joelho. Passou por 3 cirurgias, mas nunca desistiu. A pandemia lhe deu uma nova chance e ela agarrou com unhas e dentes. Em Tóquio, aos 22 anos, conquistou a medalha de prata no individual geral, marcando a história da ginástica brasileira. Rebeca é a prova viva de que quando se tem garra e paixão, nada consegue parar um sonho. Essas histórias de dor, coragem e superação nos lembram de algo muito importante. A vida é como a ginástica. Não importa quantas vezes a gente caia, o que realmente vale é a forma como nos levantamos.